Bem-vindos a mais um Conversando com o Rotary. Eu sou Suzana Bins, associada ao Rotary Clube de Porto Alegre, Glória Teresópolis, Distrito 4680, Rio Grande do Sul, Brasil. Estamos no mês de outubro, um mês dedicado às crianças, mas também um mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer de mama, que recebeu o nome de Outubro Rosa. E para nos falar sobre isso, estamos aqui com a doutora Michela Fauti Marchek, diretora da Sociedade Brasileira de Mastologia da Regional do Rio Grande do Sul, médica da diretoria do Simers e médica do Hospital Moinhos de Vento e da Clínica Nasce. Bem-vinda, Michela, é um prazer te receber no Conversando com o Rotary, para falar de um assunto tão importante para nós, mulheres. Muito obrigada, fico muito feliz com o convite, agradeço imensamente. Tenho uma grande satisfação de participar junto ao Rotary para a gente poder esclarecer e conversar um pouco sobre esse assunto que é tão importante para as mulheres nesse mês de outubro. Espero poder esclarecer dúvidas gerais, estou à disposição. Eu vou acender a luz só aqui, tá? Tá, um pouquinho... sem problemas. Acho que assim ficou melhor. Ótimo. Doutora, o mês de outubro, já há algum tempo, vem sido dedicado à conscientização sobre o câncer de mama. Desde quando existe o Outubro Rosa e por que a escolha do mês de outubro? O Outubro Rosa ele teve início em meados dos anos 90, quando uma instituição, Susan Komen for the Cure, iniciou uma atividade que se chamava Corrida pela Cura, que foi realizada em Nova York. Esse movimento ele começou nos Estados Unidos e foi se expandindo ao redor do mundo. Sabe-se que aqui no Brasil foi em torno de 2002, se eu não me engano, 2002, foi uma primeira ação aqui no nosso país, onde foi iluminado o obelisco do Ibirapuera, né, o mausoléu do soldado constitucionalista, e a partir de então, cada vez mais, todos os países se engajam nessa campanha, que é uma campanha de conscientização, iluminando de rosa os monumentos no mês de outubro, chamando a sociedade para falar sobre esse tema tão importante, que o câncer de mama é o tumor que mais incide entre as mulheres, né? Depois do câncer de pele, do tipo não melanoma, que seria o tumor mais prevalente, e é o tumor que, então, a gente tem mais incidência e também está relacionado a uma alta taxa ainda de mortalidade, principalmente em países industrializados e países subdesenvolvidos também. Então, esse mês de outubro, ele cada vez mais ele traz para que a gente possa ter informações pertinentes com profissionais da área da saúde para prevenção, baseado também no estímulo ao acesso, né? A gente sabe que a gente tem uma grande discrepância no nosso país, se a gente for considerar o acesso entre pacientes que fazem tratamentos no privado, com relação a pacientes que utilizam o sistema público de saúde. Então, a gente tem tido grandes evoluções nesse sentido, mas ainda tem um abismo muito grande entre o que a gente pode proporcionar, muitas vezes, para as pacientes da rede privada e da rede pública, tanto no acesso ao diagnóstico quanto ao acesso a tratamentos, né? E além, então, do acesso e a prevenção com a mamografia, a gente fala também do tratamento precoce. Então, o Outubro Rosa teria como objetivos a conscientização das pessoas, um trabalho por um acesso melhor, também para as mulheres que utilizam o sistema público de saúde e também as questões de tratamento. Seriam esses os objetivos? Tem mais algum? Sim, nós já tivemos muitos avanços no sentido do acesso, né? Sabe-se hoje que a gente tem uma lei no Brasil que determina que a gente deve iniciar o tratamento depois de 60 dias do diagnóstico. Então, seja ele um tratamento cirúrgico ou quimioterápico, a mulher tem esse direito de iniciar o tratamento depois de 60 dias de firmado esse diagnóstico. E também a lei da reconstrução mamária, para aqueles casos de pacientes que têm uma mastectomia parcial ou total da mama, poder reconstruir e ter de volta
feminilidade, né? A sua simetrização também com a mama contralateral. Perfeito. Quando diagnosticado precocemente, o câncer de mama pode ter um tratamento com resultados muito positivos. Exames devem ser feitos para saber sobre a saúde das mamas e com que periodicidade? Então, idealmente, o exame de mama deve... Só um pouquinho. Eu tive uma Não tem invasora aqui. problema. Desculpe, questões domésticas aqui. Sem A problema. minha gata invadiu o cenário. Enfim, devemos ter, então, o exame da mamografia, que ele é preconizado a partir dos 40 anos, anualmente, né? O exame, ao autoexame de mamas, que a gente recomenda que as mulheres, na verdade, não seria um exame, mas, assim, um autoconhecimento. Então, palpar as mamas regularmente, de preferência uma vez por mês. Eu costumo falar para as pacientes que ainda menstruam, que façam isso de 7 a 10 dias depois do período menstrual. E para as mulheres que já estão na menopausa, que não tem mais menstruação, que escolham a data do seu aniversário, e que é uma data fácil de lembrar do mês, e utilizem essa data para que façam uma palpação, pode ser com creme ou durante o banho, para ter noção do seu normal. Então, a gente sabe que alterações das mamas, como nódulos que surgem, alterações de pele persistentes, alterações da forma, alterações do mamilo, por exemplo, muitas vezes podem ficar invertido, alterações que perduram por um período de tempo, que pode ultrapassar o período menstrual, porque eventualmente as mulheres que menstruam às vezes podem ter dor na mama, ter a mama um pouquinho mais edemaciada nesse período, mas alterações persistentes devem ser avaliadas com seu ginecologista e, quando possível, com um mastologista. A gente sabe que na rede SUS nem sempre a gente tem disponível um mastologista para todas as mulheres da rede pública. Então, as pacientes, elas consultam com o masto e, eventualmente, quando tem alguma necessidade de uma avaliação com um especialista, são encaminhadas através da rede. Perfeito. Essas bolinhas do colar que eu estou usando, a senhora poderia explicar qual é o significado delas? Então, quando a gente fala em tratamento precoce e fala na mamografia, a gente está tentando descobrir, identificar lesões que sejam menores possíveis. Muitas vezes a gente pode ter lesões na mamografia que não são vistas no ultrassom, que são microcalcificações. Então, porque às vezes as pacientes falam, mas uma amiga minha descobriu na ecografia, não foi na mamografia. Pode acontecer de ter tumores realmente que podem ficar obscurecidos na mamografia e acabar sendo diagnosticados somente no ultrassom. Mas a maioria das vezes a gente detecta lesões menores do que 1 centímetro quando a gente faz a mamografia anualmente. Então, o objetivo desse colar é demonstrar a variação de tamanho de um nódulo. Quando o nódulo é bem pequeno, como esse que está bem nas bordas do seu colar, a gente normalmente não consegue palpar esse nódulo no exame clínico. Então, quando a gente orienta a paciente que faça o autoexame, muito provavelmente ela não vai identificar esse nódulo, principalmente se a mama é maior, se esse nódulo for mais profundo. Se é um nódulo mais superficial, pode ser até mesmo que ela consiga palpar, né? Mas nódulos muito pequenos são mais difíceis da gente perceber e mesmo do médico muitas vezes identificar. Quanto menor o nódulo, mais precoce é o diagnóstico e menores são os tratamentos necessários. No caso, são tratamentos menos agressivos que são necessários. A gente consegue fazer, por exemplo, cirurgia conservadora, nem sempre a gente tem a necessidade de fazer quimioterapia associada ao tratamento. Quanto maior o nódulo, muda o estadiamento da doença. Então, se a gente tem um nódulo como esse central, que é um nódulo de aproximadamente uns 3 centímetros de diâmetro, muito provavelmente essa paciente pode ter associado a invasão dos linfonodos, né, que é na axila, normalmente, linfonodos axilares que podem estar comprometidos, ou metástases à distância. Então, o tratamento ele se torna mais difícil, muitas vezes, no sentido de cura, né? A gente sabe que quando a doença é localizada e quando não tem metástase, a gente pode falar em cura em 95% das vezes. Quando a gente tem metástase, também não é algo tão desesperador no dia de hoje, porque temos muitas possibilidades de tratamento, seja para doenças que tenham receptores hormonais, como outros tipos de câncer de mama, com quimioterapias aí alvo, que a gente chama, e tratamentos que a paciente fica bem
e viva por muitos anos. Uma das questões que eu gostaria de falar em relação à prevenção, além dessa questão da mamografia, é da nossa campanha esse ano, do Outubro Rosa, da Sociedade Brasileira de Mastologia, que diz quanto antes melhor. Então, quanto antes diagnosticado, mais fácil é a gente poder proporcionar um tratamento com menor morbidade para essa paciente. Quando a axila, por exemplo, não está comprometida, conseguimos fazer cirurgias menos agressivas na axila com biópsia do linfonodo sentinela sem a necessidade do esvaziamento axilar. E quanto antes melhor, além de lembrar o fato de a paciente consultar com seu médico de referência e fazer os exames preventivos, também está associado àquelas modificações de estilo de vida que estão associadas à prevenção do câncer de mama, que são elas, atividade física regular, quanto antes melhor, interromper o tabagismo, quanto antes melhor, controlar o seu peso, estar no índice de massa corporal adequado, diminuir o consumo de bebidas alcoólicas, se possível, para aquelas mulheres que têm a possibilidade de amamentar, que assim o façam, que é um fator de prevenção também do câncer de mama, mas não significa que aquelas que amamentaram não têm que ter todos os cuidados, não é uma vacina, né? Além disso, também evitar o uso de hormônios sem um acompanhamento médico. A gente sabe que tem algumas mulheres na menopausa que eventualmente têm uma indicação clínica em função dos sintomas da menopausa, de fazer algum tipo de reposição hormonal. Mas isso deve ser feito com supervisão, com exames de rotina, né, anuais ou semestrais, quando for o caso. E também é muito importante que as mulheres conheçam o seu risco. O que isso está associado? Principalmente à sua história familiar. E também ao risco vinculado ao tempo de exposição hormonal que essa mulher tem durante a vida. Então, tem mulheres que começaram a menstruar muito cedo e que têm uma menopausa muito tardia. Elas ficam expostas a um período de hormônios muito longo durante a vida. Então, tem um fator de risco maior. Mulheres que não tiveram filhos ou que não amamentaram, mulheres que fizeram uma reposição hormonal por um período extenso, mais de 5 anos, que foram expostas à radiação ionizante por algum outro tratamento. Mas principalmente o que a gente tem visto agora nesse período de pandemia é que, infelizmente, com toda essa questão do isolamento social, da prevenção ao Covid, muitas pacientes ficaram tão amedrontadas a ponto de não estarem fazendo seus exames de rotina. Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada em casa, que quando foi a última vez que procurou o seu médico ginecologista ou que fez uma consulta com o mastologista, avalie quando fez seus últimos exames e retornem na consulta, porque o câncer de mama, ele não entra em quarentena. É isso mesmo. E tanto quanto o Covid, ele também pode matar, né? Então, tem que estar atento, né? A senhora trouxe aí a questão do fator familiar, da hereditariedade. Há alguma outra causa? Mas uma vez se falou que aqui no Rio Grande do Sul, porque se comia muita carne, muito churrasco, as mulheres tinham câncer de mama, mas isso aí é história. Hoje os estudos eles falam muito mais sobre a obesidade. Então, quando a gente vai avaliar isso, a gente normalmente, para qualquer pessoa que esteja nos assistindo, avaliar o seu índice de massa corporal, que é a sua altura dividido pelo peso vezes 2. Então, se esse índice de massa corporal estiver acima de 30 ou acima de 25, a gente já considera sobrepeso, e acima de 30 é obesidade. Então, a gente sabe que fatores de prevenção, como estar com um índice de massa corporal adequado para sua altura e praticar atividade física 30 minutos 3 vezes por semana. Não é virar um atleta e sair a fazer, né, a praticar tantas horas. Eu acho que 30 minutos 3 vezes por semana é algo acessível, né? Então, esses dois fatores de estar com um peso adequado e ter uma alimentação saudável, não quer dizer que a pessoa não possa comer carne, comer um churrasco, mas sim deve inserir outros alimentos, principalmente frutas, verduras, cereais, que façam com que tenha um intestino regulado também, né? A gente sabe que um dos tumores também mais prevalentes acima dos 50 anos é o câncer cólon retal, tanto em homem quanto em mulheres, então tem que ter uma prevenção. Se tiver alguma alteração do hábito intestinal, tanto quanto para constipação quanto para diarreia ou sangramento. Então também temos que lembrar disso, mas esses fatores somados de qualidade de vida, eles
diminui o risco para câncer de mama em mais de 30%. Olha só, importante, né? Importante prestar atenção nisso aí, né? Doutora, qual é a importância da Marcha das Poderosas para a conscientização da doença? É muito importante porque é uma forma da gente demonstrar, além de tudo, né, que o câncer de mama, apesar de incidir muito entre as mulheres, nós temos uma alta chance de cura. E uma das campanhas, esse ano, as campanhas normalmente estão associadas com algum slogan. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Mastologia, com quanto antes melhor. E o IMAMA hoje fala em caminhada pela vida. O que isso significa? Que mesmo com um diagnóstico de câncer de mama, há muita vida pela frente, há muitas possibilidades de tratamento. Aquelas mulheres todas lindas, maravilhosas, de rosa, a família inteira, crianças, os maridos, avós, várias gerações na caminhada, médicos ali confraternizando com os seus pacientes. É tão importante para demonstrar que, apesar de ser uma doença que antigamente a gente tinha até medo de falar esse nome câncer, hoje a gente tem coragem de dizer que ele existe, ele é o mais incidente, mas também demonstrar ano a ano que a gente tem cada vez mais formas de tratamento eficazes e que trazem a cura para essas mulheres. Então, que tu pode ficar curada, ter uma vida normal. Muitas mulheres, mesmo jovens, eventualmente, que têm câncer numa idade muito precoce, podem, inclusive, ter filhos depois do tratamento, né? Isso é muito importante. Amamentar na mama não operada ou não irradiada. Então, tudo isso para mostrar que, assim, que a força e essa vitória vai nos tornando cada vez mais fortes para a gente seguir em frente. E as pesquisas do câncer de mama não param, é o tumor, né, o mais incidente, o mais pesquisado. Então, a gente tem muitas novidades, tem muitas formas de tratar e de obter resultados de sucesso. Certo. Acho que eu até me equivoquei no nome, não é? É Marcha das Vitoriosas, não é? Não é das Poderosas. Das Vitoriosas, tem o vídeo das Poderosas também, né? Hoje eu vi um vídeo que me foi encaminhado falando que nas redes sociais não se poderia mostrar as mamas desnudas para mostrar como é feito o exame clínico. Então aparece um homem na frente de uma mulher, um homem até com um grau de ginecomastia. É importante falar sobre isso, porque homens também têm risco para câncer de mama, né? Então, principalmente homens que desenvolvem a glândula mamária, que são, às vezes, a gente olha assim, aqueles homens que parece até ter um sulco, parece ter uma mama mesmo, mais gordinhos. Às vezes aquilo pode ser só gordura localizada ou ter um tecido mamário desenvolvido. Então ela aparece por trás do homem palpando e demonstrando como é feito o exame. Ela disse, o Henrique, acho que Henrique é o nome dele, ele não vai ser censurado. Então demonstra que a gente tem que parar na frente do espelho, observar as mamas, qualquer sinal de irregularidade, de nódulo, procurar ajuda médica. Então, lembrando, quando a gente falou sobre a história familiar, uma outra questão que é muito importante que eu falo no consultório para os pacientes é que a história familiar, ela é tanto do lado materno quanto paterno, ela tem a mesma importância. Então, quando a gente herda a nossa carga genética, a gente herda 50% do pai e 50% da mãe. Às vezes, a história familiar não está atrelada ao lado materno, mas sim um pai que teve câncer de próstata, uma tia paterna que teve câncer de mama ou câncer de ovário. Então, essa avaliação de conhecer bem o seu risco, fazer uma avaliação com o mastologista, não precisa ser só quando tem algum problema. Pode ser também para a gente poder avaliar qual é o grau de risco de cada mulher. Por exemplo, mulheres que têm um fator de risco aumentado por ter uma história familiar, têm indicação de fazer exames não anuais, e sim a cada 6 meses. E, além disso, a gente insere outros exames. Por exemplo, além da mamografia e da ecografia mamária, a gente também usa a ressonância magnética, que é uma outra forma de detecção para pacientes que eventualmente possam ter uma mutação genética. Perfeito. Doutora, alguma coisa que eu não lhe perguntei e que a senhora acha importante ainda salientar em relação aos cuidados que a mulher deve ter com a preservação da sua saúde das mamas? Eu acho que é importante que as mulheres fiquem animadas, porque cada vez mais os nossos tratamentos cirúrgicos, a gente tem falado muito nos congressos, numa palavra chamada desescalonamento, diminuir um pouco a agressividade do tratamento, porque isso está nos permitindo. Muitas vezes as novas drogas que a gente pode utilizar na quimioterapia, elas têm menos efeitos colaterais e tem um grande potencial de diminuir a lesão. Muitas pacientes que eventualmente fazem quimioterapia antes da cirurgia, que a gente chama de neoadjuvância, para tumores mais agressivos e maiores na detecção,
a gente tem tido respostas excelentes. Muitas vezes a gente não palpa mais o tumor, não visualiza mais ele nos exames de imagem. Mas ainda hoje é necessário fazer a cirurgia depois de terminada a quimioterapia. Então, lembrando que cada vez mais os mastologistas também se dedicam e fazem especializações em oncoplástica, que são técnicas de cirurgia plástica para trazer cada vez um tratamento mais adequado no sentido de curar o câncer oncologicamente, né? Retirar aquela lesão que deve ser retirada, mas também tentando preservar ao máximo a forma da mama, o volume e, eventualmente, quando necessário, simetrizando a mama contralateral. Maravilhoso isso. Os avanços da medicina. Mas nem sempre é necessário fazer a cirurgia da retirada da mama, não é? Nem sempre é necessário retirar toda a mama na mastectomia, mas Sim. até agora sempre é necessário remover retirar aquela área. Que a gente chama de cirurgia conservadora ou quadrantectomia. Perfeito. Muito bem. Ai, mas eu queria só Diga. comentar que a gente estava falando sobre a caminhada das poderosas, né? Vou fazer uma divulgação, então. Esse ano o IMAMA, que é a instituição que faz todo um evento aqui na nossa cidade, que estimula a caminhada das vitoriosas, não vai ser possível em função do Covid. Claro. E a gente vai ter, então, uma carreata, que vai ser, se eu não me engano, dia 31 de outubro, eu acho que vai ser num sábado. Agora eu vou te dever essa informação correta da data. Perfeito. Depois, de repente... Mas vai aparecer na mídia, né? Com certeza. Sim. Doutora Michela, quero agradecer imensamente a sua contribuição com o nosso Conversando com o Rotary, com as mulheres. Foram informações esclarecedoras e hoje em dia, né, como a senhora disse que antes não sequer se pronunciava o nome da doença, eu me lembro que meus avós diziam aquela doença, para não dar o nome, né? Mas hoje em dia se sabe que quanto mais as mulheres souberem, quanto mais atentas elas forem, quanto mais os homens souberem para amparar as mulheres da sua família, né? Seja esposa, mãe, filha, para serem parceiros, né? Nessas situações de doença, melhor. Isso falando porque em algumas vezes, em algumas situações, são os maridos, são os companheiros que palpam ou que identificam que tem alguma lesão nas suas esposas. Então, eles têm um grande papel aí também nessa questão da detecção. Mas não então... raros são eles que percebem. Mas então, queria lhe agradecer muito, tenho certeza absoluta de que são informações importantíssimas e, bem, estamos à sua disposição, se um dia desejar nos trazer novas informações. E aqueles que estão nos assistindo, espero que tenham aproveitado bastante a fala da doutora Michela. Eu que agradeço, fico extremamente honrada de ter participado, fico à disposição, estamos aí recém no início do nosso mês, do Outubro Rosa, hoje dia 6 de outubro, se vocês precisarem, de repente, surgirem algumas perguntas, focadas em alguma questão que o público aí queira que a gente fale, aborde um pouco mais, contem comigo, é um assunto que eu sou apaixonada, eu estudo câncer de mama há mais de 10 anos e atuo aqui em Porto Alegre como mastologista no Núcleo Mama do Hospital Moinhos de Vento, que é uma equipe multidisciplinar, então isso é importante também falar, que é uma patologia que é tratada por uma série, não é somente mastologista, cirurgião ou oncologista, então tem psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, como a gente falou, que também é muito importante no tratamento, patologista, radiologista, radioterapeuta, uma equipe imensa aí para cuidar com todo o carinho das pacientes e trazer o melhor tratamento possível. Ok. Então, mais uma vez, muito obrigada. E nós ficamos por aqui hoje com o Conversando com o Rotary.